Olha, escuta aí com muita atenção isso que eu vou falar aqui. Eu quero falar sobre um alerta. E eu oro a Deus para que de fato você preste atenção e entenda o que eu vou te falar aqui, pois será isso que fará você ou ficar dando voltas no deserto sem sair do lugar ou conquistar de vez a tua terra prometida. Nós estamos vivendo, pastor Daniel, uma época de uma guerra tremenda no mundo espiritual. E por você ter um chamado muito especial, cabe a nós, eu, pastor Daniel, como servo de Deus em sua vida, te alertar sobre isso. Você entra em uma casa por qualquer lugar? Não. Nós entramos em uma casa pela porta, tá certo? O inimigo, ele vê você como uma casa, e a sua casa tem uma porta que ele está mirando. Se os demônios forem entrar em um corpo, eles terão que fazê-lo através dos pontos de entrada, que é as portas. E eu quero que você preste muita atenção no que hoje eu vou te falar, pois eu vou te revelar aqui agora qual a principal porta de entrada do inimigo em nossas vidas. Eu também vou te dar uma direção, eu e o pastor Daniel, para que você proteja essa porta de entrada. Mas você precisa entender algo antes. Não há comissão, não há chamado que não sofra oposição. Todo grande chamado enfrentará grandes oposições. E você que está me assistindo agora tem um grande chamado. Não é por acaso que você está nessa live. Deus sabe com quem fala, a hora que fala e até quem usa para falar. Portanto, isso, não duvide, é para você sim. Não pense que você é uma pessoa comum. Você é incomum. Você foi destinado para grandes coisas na sua vida. O lugar onde você está não pode determinar o lugar para onde Deus te levará. O inimigo, ele está lutando tão bravamente contra você, não é pelo lugar que você está não, mas para impedir você de chegar até onde Deus quer te levar. Quando Moisés ele foi chamado para libertar os israelitas, ele encontrou uma grande oposição por parte do faraó. Quando Jesus nasceu nesse mundo para salvar a humanidade, Herodes ordenou a matança de todas as crianças, na tentativa de eliminar o Salvador. O grande chamado que começou em Jesus, como Salvador desse mundo, encontrou então o mais alto tipo de resistência. E ouça, o seu chamado, não tenha dúvida, encontrará também uma resistência muito grande, uma resistência feroz. E o fato de você orar conosco nessa live, você não imagina a diferença e a importância que está fazendo em sua vida. Se não existir oração, meu irmão, não tem como vencermos essa guerra feroz e invisível. Entenda, sem o poder de Deus, você não cumprirá o seu chamado. E sabe o que mais está preocupando o inimigo? É o fato de você estar muito perto de receber uma bênção tremenda da parte de Deus, uma vitória que te levará a um novo nível no seu destino. Não pense que você sabe tudo. Você descobrirá que muitas coisas contra as quais você está lutando são demoníacas por natureza. Há um mundo invisível fora desse. Nesse mundo invisível há anjos, demônios, anjos caídos, criaturas híbridas, né? Tronos, domínios, principados. E um dos sintomas da presença demoníaca é a oposição. É por isso que você precisa brindar a principal porta de entrada do inimigo, que são os nossos ouvidos. O ouvido é a porta mais importante através da qual a imaginação dos demônios é lançada na nossa mente. Jesus, ele nos advertiu para termos cuidado com o que permitirmos entrar pelos nossos ouvidos. Lá em Marcos 4:24, ele diz o seguinte: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Ao ouvir coisas erradas, as ideias, as imaginações de Satanás são lançadas na mente. O que o diabo mais quer é capturar a sua mente, enchê-las de pensamentos que provoquem depressão, medo, preocupação, ansiedade. E se ele conseguir isso, meu irmão, ele vai roubar a sua paz. E a paz o que é? É a nossa posição de poder. Do mesmo jeito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, as sementes, os pensamentos que criam raízes na nossa mente entram pelos nossos ouvidos. Se o ouvido é, portanto, um portal de entrada de demônios, é por isso que Jesus, ele nos ensinou, cuidado com o que você ouve. Para entender melhor isso, para você entender como o diabo pode entrar na sua vida, a gente tem que aprender com Adão e Eva.
Como Satanás se envolveu com dois seres humanos perfeitos que estavam ali felizes e juntos, unidos. Satanás falou com eles e tentou levá-los ao pecado. Assim que eles pecaram e desobedeceram a Deus, Satanás passou a fazer parte da vida deles. O pecado é ceder ao diabo, é dizer sim para ele, fazendo dele um tipo de chefe ou comandante dos seus pensamentos. Satanás então entrou na vida da raça humana, falando com Eva e a fazendo imaginar algo maravilhoso, como de repente ser igual a Deus. E ela então se decidiu ceder pela pressão que a serpente fez para ela. E ela pensou que as coisas que Satanás prometeu aconteceria para ela. Ela pensou que ela teria algo mais agradável do que ela já tinha. Mas Satanás não cumpriu nada, nenhuma de suas promessas. Escuta isso. Deus fez nós abordarmos esse tema hoje para que você tomasse muito cuidado com o que você ouve. Por favor, não pense que você é mais forte ou melhor do que Eva. Por isso, fique sempre alerta sobre tudo que você ouve e aprenda. Aprenda rapidamente a identificar se aquilo criou um pensamento que está edificando você ou te enfraquecendo, te levantando ou te derrubando. Agora ouça isso aqui, eu já vou passar para o pastor. Sabe como nasce a depressão, a síndrome do pânico, a preocupação? É do fato da pessoa ficar arruinando aquelas mentiras por tempo demais dentro da mente dela, alimentando aquilo. Escuta isso. Pare agora com isso. Pare de ficar com essa mania. Eu estou falando com você que está me ouvindo agora. Pare de ficar com essa mania. Esse pensamento perdido. Pensando sobre o quê? Sobre a vida? Querendo respostas para perguntas que simplesmente não possuem respostas. Tentando encontrar caminhos que você só vai encontrar caminhando, seguindo. Por favor, gente, ouça com atenção. Quando eu vejo alguém que não conversa com as pessoas, pastor Daniel, quando eu vejo alguém que fica sempre ali amuado, sabe, assim no canto, preso em seus pensamentos, quando eu vejo alguém que não compartilha das suas emoções, não fala do que vai no seu coração, eu rapidamente oro por essa pessoa. Sabe por quê, pastor? Sabe por quê, irmãos que me assistem? Porque na maioria das vezes, esse é um processo doentio. Esse processo prende a pessoa, coloca ela num cativeiro de pensamentos obscuros. Às vezes eu até fico desconfortável, sabe? Com pessoas que são indevidamente silenciosas. Escute, se você é uma pessoa calada, temperamental, se você se angustia sem uma razão real, se o seu humor, se o seu estado de espírito também oscila sem um motivo real, fique atento. Pois é sinal que o inimigo te aprisionou a mentiras e a pensamentos diabólicos. E eu quero que você agora preste muita atenção, pois nós vamos neste momento revelar de que forma e de que maneira, na verdade, 2 poderosos escudos para você usar e bloquear os truques do diabo. Mas antes, eu quero passar para o pastor Daniel. Pastor Daniel, tudo que eu falei aqui, de fato é real. O diabo tem portas para entrar na vida da pessoa, e se ela abrir essa porta, o diabo pode entrar de maneira que pode até levá-la ao suicídio, pastor Daniel. Com certeza. Hoje até eu compartilhei no monte, trazendo uma palavra, uma live falando daquele momento que Davi, ele vai para o Vale de Elá. E chegando no Vale de Elá, levando comida para os seus irmãos, ele se depara diante de um gigante que afronta o exército de Israel por 40 dias. E não houve um para enfrentar. E o mais interessante é que Davi, ele se coloca na brecha para enfrentar o gigante Golias, porque ele entendeu, Deus me trouxe aqui, não é só para trazer alimento para os meus irmãos, Deus me trouxe aqui para se colocar na brecha, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque não há um para se colocar na brecha. E olha, antes de Davi enfrentar o Golias, ele teve que enfrentar o seu irmão Eliabe, que o acusa. Você é irresponsável, Davi, como é que você deixa as poucas ovelhas do nosso pai para vir aqui ridicularizar a gente? Então Davi, ele enfrenta alguém da família que se coloca para o acusar. Agora Davi se depara diante de Saul, e Saul fala: escuta, Davi, você quer enfrentar esse gigante? Você é um menino, você não é nada. Então olha como o diabo levanta pessoas para nos desprezar
agir na nossa alma, tentar oprimir nossa alma. Você vê, palavras pode paralisar o nosso potencial, pode nos impedir de enfrentar os problemas. Então a gente percebe o Eliabe, irmão mais velho de Davi, que era uma autoridade de Davi, por ser irmão mais velho, chama de irresponsável e ainda o acusa Davi, mas Davi estava escudado nas promessas de Deus. E Davi entendeu, Deus tem um propósito nesse vale de Elá, que significa vale da sombra da morte. E Saul tenta menosprezar. Escuta, você é um menino, quem é você para enfrentar esse gigante? E Davi, ele rebate aquela intimidação com as promessas de Deus, tudo que Deus já fez na vida dele. Então é muito importante, quando a gente passa por luta, Lamentação 3:21, traga à memória tudo aquilo que pode trazer esperança. Quando você se deparar diante de gigantes, diante de obstáculos, traga à memória tudo que Deus já fez na sua vida. E Davi conta: eu já matei urso, já matei leão, e esse gigante vou detonar. Vocês ficam em paz, porque este homem, esse gigante vai tombar, porque afrontou o meu Deus. E Davi se coloca na brecha. E olha que coisa interessante, Davi, quando vai enfrentar o gigante Golias, ele enfrenta nos 3 níveis. Nível físico, o tamanho do gigante quase 3 metros, 6 côvados e 1 palmo, dá 2,95 metros. Ele enfrenta também no nível emocional, porque o gigante fala: seu pirralho, seu moleque, não tinha um homem para lutar comigo, mandaram um garoto para ridicularizar. E Davi, se tivesse uma alma com problema, ele ia ficar acuado, ia fugir da batalha. Então, o terceiro nível, a batalha é espiritual. O gigante fala assim: eu te amaldiçoo, seu moleque, pelos meus deuses, deuses dos filisteus. E Davi, ele rebate com a palavra, ele replica: você vem com espada, você vem com escudo, você vem com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor, Deus dos exércitos, e hoje você vai tombar, eu vou cortar a tua cabeça. E Davi tinha o quê? Pedrinhas, 5 pedrinhas ele escolheu. Como é que pedrinha vai cortar a cabeça? Verdade. Eu sei uma coisa, quando você enfrenta, é Deus que vai operacionalizar, é Deus que vai agir. E quando jogou a pedrinha, caiu, ele cravou na testa, ele caiu tonto, e Davi não ficou comemorando a vitória, não. Ele só comemorou a vitória quando pegou a espada do Golias e cortou a cabeça, e levantou a cabeça do Golias e disse para todo o povo de Israel: aqui está o homem que afrontou o exército do Deus vivo. Então eu quero dizer para você que está me vendo, você tem o Espírito Santo, você recebeu a unção, e a unção te capacita. A unção do Espírito Santo de Deus leva você a se colocar na brecha. Ora, Golias é transição para algo maior. Davi entendeu: eu vou deixar de ser pastorzinho de ovelha e vou me tornar um oficial do exército de Israel. Então o gigante, amados, é só um trampolim para algo grande que Deus tem para nós. Porque Davi entendia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Então é Deus que nos respalda. Por isso, pastor, o grande segredo para a gente enfrentar qualquer batalha, primeiro passo: arrependimento. Arrependimento, porque se a gente vai contra o inimigo com pecados, com mágoa, ressentimento, o inimigo nos atinge lá na alma, porque ele vai lançar acusação. Quem é você para vir contra mim? Você está magoado com fulano, com Beltrano, com seu sogro, com a sua sogra, com teu genro, com a tua nora. Então o inimigo já manieta a gente. Então nós Aleluia, é verdade. Passo arrependimento. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, fala assim: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. Então o que aconteceu? Deus transformou a maldição em bênção, porque um garoto
o improvável se colocou na brecha. E Deus é especialista em pegar as coisas que não são para confundir as que são. Porque a unção que Davi recebeu, ele valorizou. Porque a unção que o Senhor deu é para pisar em serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo. Então entenda 1 João 4,4, maior aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós podemos entrar na sala do trono com ousadia e pedir pela vitória do Senhor e enfrentar o inimigo, porque as portas do inferno não prevalecerá contra o cristão cheio do Espírito Santo. Meu pastor, eu tô todo arrepiado aqui, eu tô sentindo a presença de Deus. Amém. E eu tenho agora uma direção muito forte. Glória Antes de eu te dar essa direção, a gente não pode ser egoísta em querer guardar isso pra gente. Você precisa ser um agente de Cristo agora. Como, pastor, eu faço isso? Como eu alcanço mais pessoas? Deixando o seu like. E quando terminar a live, você envia o link dessa live para a sua família e para os amigos que você quer abençoar através dessa live, tá bom? Faça isso agora, porque o teu like é muito importante para que essa live ela suba e alcance outras pessoas. O teu like é você dizendo para o YouTube que é um bom conteúdo. Amém? Amém. Às vezes a gente não pode esperar que venha de fora a afronta. Às vezes alguém da sua família olha para você e fala, poxa, você não vai conseguir. Olha, você não tem a formação necessária, você já passou da idade, não vai dar certo isso. Aí você tem que olhar para essa pessoa com todo respeito e dizer para ela, olha, não me interessa o que você acha, eu e Deus somos a maioria. E Ele me chamou para esse propósito e eu vou conseguir chegar lá em nome de Jesus. Então, pastor, eu quero continuar aqui, dar uma direção para a pessoa, para aprender a brindar essas portas de entrada. O primeiro escudo que você precisa ter é a fé. Você não pode parar de ter fé. Então você bloqueará os ataques do inferno. Agora, não ter fé abre uma brecha na sua armadura e permite demônios da pobreza em sua vida. Exercitar a fé libera prosperidade e bloqueia a pobreza. Não ter fé abre uma brecha na armadura e permite demônios da doença em sua vida, mas exercitar a fé te fortalece fisicamente e espiritualmente. Não ter fé abre brecha nas armaduras e permite demônios de dificuldades na sua vida. Exercitar a fé abre porta para que seus desejos sejam atendidos. Não ter fé abre brecha na armadura e permite que demônios de grandes problemas, de montanhas e montanhas enormes permaneçam em sua vida. Agora, exercitar a fé move montanhas e bloqueia as atividades de demônios e de problemas insuperáveis. Esse é o primeiro escudo. Agora, o segundo escudo que você precisa ter é a oração. Orar sempre irá bloquear os ataques do inimigo. Ore sempre, pois assim você bloqueará os ataques do diabo. Não orar sempre abre uma brecha na sua armadura e permite que espíritos perversos em lugares altos trabalhem contra você e se oponham contra a sua missão. Não orar sempre abre uma brecha em sua armadura e permite que os espíritos perversos nos lugares altos roubem a sua compreensão. Não orar sempre abre mais uma brecha na armadura e permite que esses demônios eles roubem a sua força e o seu ânimo. Não orar sempre abre brecha na armadura e permite que espíritos demoníacos em lugares altos venham para roubar a sua paz. Não orar sempre abre brecha na sua armadura e permite que espíritos malignos de confusão, de falta de concentração, de falta de foco. Por isso, ouça, é muito importante você orar. Você pode, nesse exato instante, enfrentando dificuldades, provações, momentos complicados, mas não deixe de ter fé e nem de orar, pois assim você manterá a sua mente na direção certa. Você assim irá manter o seu lado emocional equilibrado e manterá a sua armadura completa e estará brindado, contra os ataques do inimigo. Amém?